meu coração hoje, o que mora é a gratidão. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, Mãe. Eu prometo até o meu último suspiro nessa terra honrar e respeitar o nome de vocês. Muito obrigada, Leandro, que tem confiado no meu ministério, Valdeci também, Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo de número 19. Aleluias. Do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Elias, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluias, aleluias. Irmãos, antes de começar, eu queria contar um breve testemunho que aconteceu comigo. Eu sou nascida num lar cristão, meus pais, meus avós, meus tios, todos são pastores, sempre envolvidos na obra. Só que em determinado tempo da minha vida, eu não quis mais viver isso. Eu era muito jovem ainda, as coisas na minha vida aconteceram e ainda estão acontecendo com eu muito jovem. Eu acredito que o reino do Senhor não é sobre idade, mas sim sobre maturidade. Então eu já passei por muita coisa, já vivi muita coisa, muitas experiências. E eu também já vi os meus pais, os meus avós passando por muitas coisas. Então, por um momento da minha vida, eu falei assim: Senhor, eu não quero isso para mim. Eu não quero viver isso. E todo mundo olhava para mim e falava: vai ser pastora, filho de peixe, peixinho é. Vai ser pregadora, vai ser isso, vai ser aquilo. E eu falava: Senhor, mas não é isso que eu tenho no meu coração. Eu não quero sofrer igual os meus pais sofrem. Eu não quero sofrer igual os meus avós sofrem. E todo esse sofrimento que eles passavam, eles nunca deixavam transparecer para mim. Mas hoje eu entendo que em todos eles, o Senhor estava me mostrando. E aí, certo dia, um ano antes da pandemia, creio eu, estávamos nós lá na Bahia, alguns irmãos que foram na caravana da Bahia lembram disso, a última vez que a gente foi. E aí acabou aquela festa, acabou aqueles cultos, e estávamos vindo embora no hotel, lá na cidade de Santo Antônio de Jesus. Estávamos fazendo um check-out, todos no hall do hotel. E de repente, o pastor Fábio, que é o pastor da Bahia, começa a falar e agradecer a Deus pela vida de todos que estavam lá. E de repente ele olha para mim e fala assim: Ana Laura, o Senhor tem uma palavra para a sua vida. E ele começou a falar e ele falava assim: você entra no seu quarto, você deita a sua cabeça no travesseiro e você chora, dizendo: Senhor, eu não quero isso para mim. Dizendo: Senhor, eu não quero viver isso, eu não quero passar pelo que os meus pais passam, eu não quero passar pelo que os meus avós passam, eu não quero passar pelo que os meus tios passam. Aí ele falou assim: mas tudo o que eu tenho feito você vê, tudo o que eu tenho feito você passar, é porque eu estou te forjando para que você viva coisas maiores. É porque eu estou te forjando para que você viva coisas maiores. E ele começou a falar.
E tudo que foi dito naquele dia, todas aquelas promessas estão se cumprindo hoje na minha vida. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei como é que o seu coração chegou aqui. Mas depois daquele dia, e por tudo que eu já passei até hoje, em todos os momentos o Senhor esteve ao meu lado dizendo: se acalme, fica tranquila, essa fase vai passar, eu estou só te forjando para coisas maiores que eu vou fazer você viver. Aleluias, aleluias. O inimigo estava colocando na minha cabeça, no meu coração, a incerteza, mas Jesus estava me preparando. O inimigo estava dizendo que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar, que eu não era capaz. Mas Jesus permitiu que eu visse tudo aquilo, porque Ele tinha coisas maiores na minha vida. Aleluias, aleluias. E aí então nessa passagem aqui que a gente leu, a gente vai ver que Jezabel, ela ameaça Elias. Jezabel ameaça o profeta Elias, um homem que era valente, um homem que era corajoso, um homem que era servo, um homem que era forte. Só que quando Jezabel ameaça ele, a Bíblia diz que esse mesmo homem que era valente, que era forte, que era corajoso, ele vai debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore e pede a Deus para que o Senhor leve ele embora. Os estudiosos vão dizer que Elias estava numa profunda depressão. Elias, no seu ânimo, Elias estava passando pela doença da depressão. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que a depressão, ela não é uma doença que vem porque você não tem Jesus. A depressão, ela não é uma doença que vem porque você não ora, porque você não busca. A depressão é uma doença, assim como a diabetes, assim como o câncer, assim como qualquer outra doença. Então procure ajuda. A oração cura, mas também Jesus usa médicos para curar você. Então entenda, se até Elias passou pela depressão, não ache que você é o mais forte do mundo que também não pode passar por isso. Elias então passa pela depressão, passa por esse momento de incerteza, de tristeza. E aí, ele fala assim: para mim acabou. O decreto que eu tenho é de morte. Senhor, acabou, não quero mais viver. Só que tem uma coisa que me chama a atenção. Que nos capítulos anteriores, no capítulo 17, o mesmo Elias que está com medo de morrer pelo que Jezabel falou, é o mesmo Elias que foi sustentado por corvo. É o mesmo Elias que viu a multiplicação da viúva de Serepta. Mas o mesmo Elias que viveu aquilo que é humanamente impossível de explicar, que era corvo, todos os dias de manhã vindo trazer alimento para ele, o mesmo Elias que viu a farinha e o azeite se multiplicar, agora estava querendo morrer por uma palavra só de Jezabel. E aí no versículo 18 vai dizer que Elias matou 450 homens que adoravam ao Deus de Baal. Como que 450 homens não faz Elias parar, mas uma palavra de Jezabel faz Elias querer morrer? 400 homens não conseguiram parar Elias, mas uma palavra de Jezabel faz Elias querer morrer. Sabe o que acontece? Muitas vezes, você está mostrando a sua dor para quem não tem que saber. Muitas vezes, você está chamando de amigo aquele que está apunhalando nas suas costas para achar o melhor lugar para cravar a faca. Muitas vezes, você está deixando de orar para pedir conselho para aquela pessoa que está só procurando a sua fraqueza. Elias passou pela multiplicação, Elias passou pelo sustento, Elias matou 400 homens, só que a palavra da Jezabel fez ele parar. Sabe a história de Ana? O maior diferencial de Ana não foi só a questão dela ter ido para o templo orar mesmo triste. Mas o maior diferencial de Ana foi que, mesmo Penina irritando ela constantemente, ela não ligou para o que Penina falava.
Porque se ela estivesse ligando, ela ia chegar lá no templo e falar assim: Senhor, eu não estou mais aguentando Penina me irritando. Eu não estou mais aguentando Penina enchendo o meu saco. O Senhor talvez tiraria a Penina da vida dela, só que ela não geraria Samuel. Ana entendeu que muito maior era a promessa que o Senhor tinha na vida dela. Ainda que lá fora tivessem muitos falando, aqui dentro tinha um Deus que tinha uma promessa na vida dela. Ainda que lá fora tinha muitos que duvidavam, aqui dentro tinha um Deus que tinha coisas maiores para a vida dela. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Irmão, é no seu momento de maior dor em que o Senhor vai fazer você viver o seu maior milagre. É no seu momento de maior aflição em que o Senhor vai fazer você viver o seu maior milagre. Porque ainda que Elias estivesse debaixo de um zimbro, pedindo para ser morto, o anjo do Senhor veio até ele e falou: Elias, se levanta, porque eu tenho para você é pão e água. Elias, se levanta, porque o que eu tenho para você é viver milagre. Na sua maior aflição, o Senhor está no céu, disposto, parado, dizendo: filho, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Aleluias, aleluias, aleluias. 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 Elias se esqueceu do Deus que ele servia. Elias se esqueceu do Deus que ele servia. Isso me remete à história de Marta e Maria. Certo dia o Senhor está passando e ele entra na casa de Marta. E quando ele entra na casa de Marta, Maria também está lá. E Jesus começa a se assentar naquele lugar e preparar as coisas e falar com aquele povo. E Marta está na cozinha, preparando o alimento para Jesus, preparando as coisas para Jesus. Aí Marta de repente olha para Jesus e fala assim: Jesus, tá certo, Maria está aí e eu tá aqui fazendo tudo. Aí Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, Marta, você está afadigada e ansiosa com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, aquela que não será tirada dela. Maria escolheu a melhor parte, que é estar de joelhos no altar. Maria escolheu a melhor parte, que é estar de joelhos dobrado a Jesus. Maria escolheu a melhor parte, que é estar adorando ao Senhor. O Senhor falou assim: Marta, você está ansiosa, você está afadigada e está procurando em coisas que não é para procurar a cura que só eu tenho para te dar. Marta, a tua ansiedade não vai embora com você preparando essas coisas para mim. Olha a ideia de Marta. Marta queria preparar uma comida para Jesus, sendo que ele era o próprio pão da vida. Marta queria explicar para Jesus o que ela estava passando, sendo que ele já sabia de tudo. Ele fala: Marta, peraí, Marta, você está falando de Maria, mas ela escolheu a melhor parte, que dela não será tirada. Irmão, o que o Senhor prometeu para a sua vida, ninguém pode tocar. O que o Senhor prometeu para a sua vida, ninguém pode tomar. O que o Senhor prometeu para a sua casa, ninguém pode frustrar. Pode o vento soprar, pode a terra se abalar, mas os planos que o Senhor tem para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, esses não se frustrarão. Aleluias! Aleluias! A melhor parte do Senhor na sua vida não será tocada. Esse filho que você consagrou ao Senhor quando ele nasceu, não será tocado. O inimigo pode até relar, mas ele não consegue tomar. O seu marido, o seu casamento que foi formado no altar, o inimigo pode até relar, mas ele não consegue tomar. Aleluias, aleluias. Marta não entendeu que se ela estava fadigada e ansiosa, ela tinha que ir de joelho para Jesus. Só que Maria entendeu uma coisa. A gente não sabe o que Maria estava passando. Talvez estivesse na aflição ou não. Mas se ela estivesse na aflição, ela entendeu uma coisa.
Se Maria estivesse passando pela dor, ela entendeu uma coisa: que a dor que ela estava passando não tinha autoridade nenhuma de parar ela, que era uma adoradora. A dor que você passa não tem autoridade para parar quem é adorador. A aflição que você passa não tem autoridade para parar quem é servo. A aflição que você passa não tem autoridade para parar quem tem jejum, quem tem oração. A aflição que você passa não tem autoridade para parar quem tem intimidade. Você está pronto para viver coisas maiores? Está pronto para viver coisas melhores? O Senhor só dá as suas maiores vitórias para aqueles que conseguem passar pelas maiores lutas. Só vive coisa maior quem passa pelo ferro. Só vive coisa maior quem passa pelo molde. Só vive coisa maior quem passa pelo deserto. Aleluias, 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 aleluias. Narabaia, surianderabanaya sebelai, surianderabanaya sebelai súbia. Você sabe que não era para você estar aqui nessa noite, mas você escolheu a melhor parte. Você sabe que não era para você ter pisado nesse culto nessa noite, mas você escolheu a melhor parte. Aleluias, aleluias. No versículo 4, então, vai dizer que Elias se foi ao deserto. Isso aqui me chamou a atenção, porque em momento nenhum aqui o Senhor fala assim: Elias, vai até o deserto. Elias, passa pelo deserto. Elias, pega aquele caminho pelo deserto. Não, Elias foi ao deserto. Existem situações que nós passamos que o Senhor nos faz passar. Só que existem outras situações que Ele nos permite passar. Ou seja, a gente cria a situação e Ele permite que a gente passe. Foi o que Elias fez. O Senhor não falou assim: Elias, vai para o deserto. Não, Elias foi ao deserto por conta própria. Mas ainda que você vá ao deserto, ainda que o Senhor permite que você passe pelo deserto, esse deserto não é para você morar. É só para você tomar uma experiência. O deserto não é lugar de moradia, é lugar de aprendizado. O deserto não é lugar para você falar: Senhor, cansei, parei, não quero mais. Não é para você morar, não, é só para você passar. Você criou esse deserto, você foi sozinho com seus próprios pés, o Senhor permitiu, mas aí você só vai passar. Porque não tem um deserto em que o Senhor está ao lado que dure para sempre. Por mais que a pressão aumente, Ele diz: filho, aguente, porque aí você não vai morar, você só vai passar. Filho, aguente, porque aí você não vai residir, você só vai aprender. Aleluias, aleluias, aleluias. Ainda que você esteja passando pelo deserto que você mesmo criou, ainda que você esteja passando pelo deserto que o Senhor permitiu que você passe, Ele está dizendo: continua, não temas, não tenha medo, fique firme, fique forte, porque eu estou no controle da tua vida. Eu não perdi o controle da tua situação, eu não perdi o controle da tua casa, dos teus filhos. Eu estou cuidando de tudo para você. Aleluias, aleluias. Ele vai te sustentar. Elias foi para o deserto por vontade própria, mas ainda assim Deus manda que o anjo sustente Elias. Ele vai te sustentar nesse deserto. Assim como Ele te sustentou até aqui, Ele vai te sustentar no deserto. Olha para trás e veja por tudo que você já passou. Se até aqui Ele te guardou, não é aqui que Ele vai te jogar fora. Se até aqui Ele te guardou, não é aqui que Ele vai se esquecer de você. Você passou pela água, passou pelo fogo, passou pelo rio, e Ele te guardou, e aqui Ele vai continuar te guardando. Ele está no controle de tudo. Passou tempestade, veio tempestade, passou tempestade, você permaneceu de pé.
Veio vento, passou vento e você permaneceu de pé. Veio pandemia, passou pandemia e você permaneceu de pé. Veio coronavírus, passou coronavírus e você continuou permanecendo de pé. Porque o que te sustenta não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é política, não é jornal. Mas o que te sustenta é a presença de Jesus, que não te larga, não te esquece, não te abandona e está com você em todos os momentos. Aleluias! 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 Elias não precisava ter ido ao deserto. Ele tinha um Deus que ia cuidar dele, assim como cuidou em todos os momentos, mas mesmo assim ele foi. Ainda que ele foi com os próprios pés lá, o Senhor sustentou ele. Só que aí Elias vai para o zimbro. Elias pede a morte e dorme. E o anjo acorda ele e fala: Elias, se levanta. Elias, sai desse zimbro. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: sai do zimbro, porque eu tenho coisa maior para você. Sai do zimbro, porque eu tenho coisa melhor para você. Sai do zimbro, porque eu tenho promessa grande para você. Sai do zimbro, porque eu tenho recomeço para você. Sai do zimbro, porque eu tenho coisa nova para você. Quem fica no zimbro não vive promessa. Quem fica no zimbro não vive vitória. Sai do zimbro, porque eu tenho coisa nova e diferente para você. Elias ouviu a voz do anjo, porque Elias acorda. Então ele ouve a voz do anjo. Qual é a voz que você tem ouvido nessa noite? Qual é a voz que você tem ouvido nessa noite? Qual é a voz que tem tranquilizado o seu coração? Qual é a voz que tem acalentado o seu coração? Qual é a voz que tem acalentado a sua alma? Elias acorda porque ele ouve a voz do anjo. Ei, irmão, a voz do Senhor é o que te sustenta. Abra os seus ouvidos. Volte a ouvir a voz do Senhor. Volte a ouvir os planos do Senhor. Volte a ouvir as promessas do Senhor. A voz do Senhor te cura, te transforma, te renova, te capacita, te dá ânimo, te dá força, te dá coragem. É só a voz do Senhor. Elias estava ouvindo a voz de Jezabel. Meu Deus, Elias estava ouvindo a voz de Jezabel. Porque quando o anjo fala: se levanta, come que tem pão e água, Elias se levantou, comeu e voltou a dormir. Volte a ouvir a voz do Senhor. Volte a clamar no deserto. Volte a clamar na oração. Volte a clamar no jejum. Volte a clamar na busca. Volte a clamar pelo altar. Você tem saudade de muitas coisas. A pandemia está acabando. Voltamos a viver muitas coisas de novo que não vivíamos. Mas e a saudade do altar? E a saudade de voltar a pregar? E a saudade de voltar a cantar? E a saudade de voltar a reger? Senhor, mas o Senhor permitiu que acontecesse isso com a minha casa. O Senhor permitiu que acontecesse isso com o meu filho. O Senhor permitiu que acontecesse isso com o meu marido. Mas ainda assim, Ele continua no controle. Ele permite, mas Ele não larga. Ele permite, mas Ele sustenta. Ele permite, mas Ele guarda. Ei, você sabe em quem você tem crido? Sabe em quem você tem confiado? Sabe quem é que você tem buscado? E aí no versículo 5, então, vai dizer: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Elias então se deita. Elias, ele faz uma coisa certa e uma coisa errada. Elias se deita, mas ele dorme. Elias se deitou, tá bom, mas ele dormiu.
O segredo de você alcançar a sua promessa está no seguinte: quando você estiver cansado, não é hora de você parar, mas é hora de você descansar. Quando você achar que tudo se acabou, não é hora de você parar, mas é hora de você falar: Senhor, não estou vendo mais saída, me sustenta no teu colo. Quando você achar que a promessa não vai se cumprir, não é hora de você jogar tudo para o alto. É hora de você falar: Senhor, eu não estou vendo o chão, mas ainda assim eu vou colocar o pé. Senhor, eu não estou vendo saída, mas ainda assim eu vou continuar adorando. Senhor, eu não estou vendo jeito, mas ainda assim eu vou continuar indo para a igreja. Senhor, eu não estou vendo solução, mas ainda assim eu vou continuar cantando. O seu segredo não está em você parar não, mas está em você descansar. Vai ter hora que vai cansar? Vai. Faça como Elias, se deite, mas não dorme. O único que podia dormir na tempestade era Jesus, porque Ele é o dono da vida, Ele sabia o que ia acontecer. Mas ainda assim, no meio da tempestade, Jesus descansou. No meio da tempestade, Jesus descansou. No meio da tempestade, Jesus descansou. Ele estava descansando, mas quando ele ouviu a voz de um homem clamando, ele acordou. Ele estava descansando, mas quando ele ouviu a voz de um homem, ele acordou, ele despertou e se levantou. E quando ele se levanta, aquela tempestade, aquele vento, aquele mar, tudo se acalma. Quando ele se levanta, aquela aflição, aquela angústia, tudo se acalma. Aí um olha para o outro e fala assim: quem que é esse homem que até o vento e o mar ele consegue se acalmar? Quem que é esse homem que até o vento e o mar ele consegue acalmar? Sabe o que aconteceu? Ele estava descansando, estava dormindo na tempestade, mas o segredo, a vitória chegou quando ele acordou e se levantou. Irmão, o seu segredo está em você se levantar e permanecer de pé. O segredo está em você se levantar e permanecer de pé. Ele descansou na tempestade, mas quando ele se levanta, a tempestade cessa. Ele dormiu na tempestade, mas quando ele se levanta, o mar se aquieta. Aí o anjo fala: Elias, acorda, se levanta. Não é hora de você dormir, é hora de você se levantar. Ana, ela foi ao templo orar depois que ela se levantou. Estava triste, calma, angustiada, calma, amargurada, mas ela se levantou. Se ela ficar naquele lugar, ela morre sem Samuel, mas ela se levantou. Quando Moisés morre lá em Josué capítulo 1, o Senhor fala assim: Josué, Moisés, o teu servo é morto. Josué, você vai passar pelo luto, porque o seu líder morreu. Mas agora, levanta-te. 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 O segredo está em você se levantar e permanecer de pé. Isaías 60, versículo 1 vai dizer assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você pode ter por uma noite toda chorado, gemido, sentido dor, mas na manhã o Senhor traz renovo, na manhã o Senhor traz força, na manhã o Senhor traz ânimo, na manhã o Senhor traz a felicidade de volta para você. Mostre ao seu inimigo quem você serve. O nosso problema é que a gente faz o seguinte: a gente quer falar daquilo que o diabo fez para Deus, em vez de falar para o diabo quem é o Deus que você serve. Aquilo que o diabo fez, Deus já sabe. Ele só fez porque Deus permitiu. Porque se o Senhor não permite, o diabo não toca um fio de cabelo seu. Pare de contar para Deus aquilo que o diabo fez, e comece a contar para o diabo quem é o Deus que você serve. Comece a contar para o diabo quem é o Deus que você serve. Porque quanto mais profunda a sua intimidade com Deus, mais o diabo tem medo de você.
Quanto mais profunda a sua oração, mais o diabo tem medo de você. Certo dia, a rainha Elizabeth disse o seguinte: eu tenho mais medo de um crente de joelho do que um exército de pé. Eu tenho mais medo de que um crente de joelho do que um exército de pé. Um crente de joelho é poderoso. É poderoso. É poderoso para viver infinitamente mais do que você um dia pediu, o que você um dia pensou. É poderoso para viver coisas maiores. É poderoso para viver coisas melhores. É poderoso para viver o milagre, a promessa, a vitória, o propósito de Deus para a sua vida. Mostre ao diabo com as suas armas espirituais. Pare de achar que o reino do Senhor é sobre se espernear, sobre gritar, sobre mimimi. O reino do Senhor é sobre você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, dobrar o seu joelho e clamar ao seu Pai que está em secreto. Senhor, mas por que o Senhor permitiu que passasse isso comigo? O porquê você não tem que saber. Você tem que entender que se Ele permitiu, Ele te guarda. Se Ele permitiu, Ele sustenta. Se Ele permitiu, Ele guarda, Ele livra, Ele sustenta. Aleluias, aleluias, aleluias. E aí lá no versículo 6, vai dizer então que Elias acorda, e Elias olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido. Elias acorda e ele olha. Primeiro Elias ouve a voz, depois Elias olha. Eu já perguntei para qual voz você tem ouvido. Agora eu te pergunto, para onde é que você tem olhado? Para onde é que você tem olhado? A Bíblia vai nos contar que certo dia estava Jesus passando por um lugar e de repente um homem, ele vê que Jesus estava passando. E esse homem sobe numa árvore e fala: eu preciso que Jesus olhe para mim. Eu preciso que Jesus me veja. Eu preciso que Jesus entenda que eu estou aqui procurando um milagre. Aí aquele homem Zaqueu, de pequena estatura, ele sobe na árvore. E o Senhor vê Zaqueu. Ele sobe na árvore, o Senhor vê Zaqueu, o Senhor vai até a casa de Zaqueu. E a Bíblia vai dizer que muitos que estavam lá fora começaram a murmurar, porque Jesus estava na casa de Zaqueu, que era pecador. Aí Zaqueu fala assim: Senhor, da boa parte que eu ganho, de tudo que eu ganho, a boa parte eu dou para os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. O Senhor fala assim: Zaqueu, eis que hoje eu trago a salvação para a sua casa. Eis que hoje eu trago a salvação para a sua casa. Sabe de uma coisa? Zaqueu não tinha tamanho, mas tinha coragem. Zaqueu não tinha tamanho, mas tinha fé. Zaqueu não tinha tamanho, mas tinha adoração. Zaqueu não tinha tamanho, mas tinha separação e tinha renúncia. Não importa o seu tamanho, não importa de onde você veio, para onde você vai. O que importa é o que você tem feito para que Jesus olhe para você. O que você tem feito para que Jesus traga salvação para a sua casa. Assim como ele fez com a mulher do fluxo de sangue, ela tocou nele. Assim como ele fez com o cego lá em Jericó, ele gritou para ela. Um grita, o outro sobe, o outro toca. Aí tem um que dorme. Mas eu não sei como é que você chegou aqui hoje, aquela frase de pregador. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei se você vai gritar, se você vai tocar ou se você vai subir, mas o dono do milagre está passeando aqui nessa noite. Eu não sei se você vai gritar, se você vai tocar ou se você vai subir, mas o dono do milagre está aqui nessa noite, dizendo: Elias, se levanta. Zaqueu, a salvação para sua casa. Mulher, seja curada. Cego, seja curado. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. O culto quem faz é você. A adoração quem dá é você. O aleluia e o glória quem dá é você.
E cada glória, cada aleluia que você dá é um livramento para sua casa. Cada glória, cada aleluia que você dá é um escape para sua casa. Cada glória, cada aleluia que você dá é o Senhor livrando, cuidando, zelando, guardando, protegendo, fazendo infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Aleluias, 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 aleluias. É Ele que dá a última palavra. Chegaram para Jesus e falaram: Jesus, ele é pecador. Jesus, não vai na casa dele. Ele peca, ele isso, ele aquilo. Aí Jesus vem com a espada, ó, pá. Você é pecador, mas eu tenho salvação para sua casa. Você errou, mas eu tenho salvação para sua casa. Não porque você merece, mas porque a minha misericórdia te alcançou. Não porque você é bom, mas porque a minha glória te alcançou. Aleluias, 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 aleluias. E aí no versículo 6, vai dizer que depois que ele acorda, que ele se levanta e ele olha na cabeceira, ele vê um pão cozido sobre as brasas. E aqui tem um segredo. O segredo está no pão cozido. Porque sempre que o Senhor vai dar sustento, alimento, Ele sempre dá pão e água. Deu pão e água, deu pão e água, deu pão e água. Só que para Elias, Ele dá pão cozido nas brasas e água da botija. No capítulo 18, versículo 37, vai dizer assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Peraí. O que aconteceu aqui foi o seguinte: estava um povo querendo adorar a Baal, e Elias e um povo querendo adorar a Deus. Aí Elias, o Senhor dá uma estratégia para Elias, e Elias fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 altares, vamos colocar um cordeiro em um e um cordeiro em outro, mas não vamos colocar fogo, porque o fogo que descer do céu é o Deus que está vivo, que a gente vai servir. Aí os de Baal foram lá, fizeram o altar e colocaram o cordeiro. Não aconteceu nada. Aí vai Elias. Elias vai lá, faz o altar, coloca o cordeiro. Aí quando Elias coloca o cordeiro, ele fala assim: Senhor, pelo amor de Deus, me responde, para que esse povo conheça que Tu, Senhor, és Deus. Aí de repente, cai fogo do céu, pá. Cai fogo do céu, pá. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Peraí. Aí depois que Elias vê o fogo caindo do céu, todo mundo adora a Deus, pá, pum, Elias o cara, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Elias mostrou que Deus existe. Passou o tempo. Aí aconteceu isso aqui com Elias. Aí Elias vai lá para o zimbro, né? Aí quando Elias acorda, o Senhor não traz um pão normal para Elias. O Senhor traz um pão com um pouquinho de brasa. O Senhor traz um pão com um pouquinho de brasa. O Senhor está falando assim: Elias, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. O mesmo Deus que fez você viver o milagre do fogo lá, faz você viver o milagre do livramento aqui. A brasa não era à toa, mas a brasa era para que Elias se lembrasse daquilo que o Senhor tinha feito por ele lá. Você entendeu? Elias, o fogo, a brasa não é à toa, é para que você entenda que eu não te largo, que eu não te esqueço, que eu estou com você, que eu guardo você, que o mesmo Deus que fez o fogo cair através do milagre, faz você viver o milagre agora também. Aleluias, aleluias. Narabaia, surianderabanaya, sebelaia. Aleluia, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho está aqui nessa noite.
O mesmo Deus que abriu o mar vermelho vai abrir a sua madre aqui nessa noite. O mesmo Deus que foi na batalha e venceu com Davi, entra na sua batalha também aqui nessa noite. O mesmo Deus que acalmou a tempestade, acalma a tempestade aqui também nessa noite. O mesmo Deus que fez ela gerar o milagre, faz você gerar o milagre também aqui nessa noite. O mesmo Deus te guardou e protegeu e trouxe salvação para a casa de Raabe, traz salvação para a sua casa aqui nessa noite. Aleluia. A casa do seu vizinho pode cair, a casa do seu vizinho da esquerda pode cair, da direita pode cair também, mas a sua casa permanece de pé. Mas a sua casa permanece de pé. Aleluias, aleluias. Pode até ter rachado a parede, mas por dentro está intacto. Pode até ter caído, saído a tinta, mas por dentro está intacto. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o que vai te livrar não é a sombra do zimbro, mas o que vai te livrar é a sombra do Onipotente. O que vai te guardar não é estar debaixo da sombra do zimbro, mas o que vai te guardar é estar debaixo da sombra do Onipotente, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, Ele cobrirá com as suas penas, Ele é meu escudo, é o meu broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque Ele envia anjos para dar ordem ao meu respeito. Ele me sustenta. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o pé o do leão e a serpente, e Ele me invocará e eu lhe responderei, e dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor tem abundância de dias, o Senhor tem salvação, o Senhor tem abundância de dias, o Senhor tem salvação. Salvação, abundância, salvação, abundância, coisas maiores. Não acabou, não morreu, permanece de pé a promessa do Senhor. Aleluia. Aleluia. O versículo 16 do Salmo 91 acaba dizendo: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E o versículo 7 de Reis 19 acaba dizendo: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Muito comprido será o seu caminho. A mesma abundância de dias que o Senhor fala no Salmo 91, o Senhor também fala para Elias: Elias, Isabel decretou a morte, mas eu estou dando a abundância de dias.
Isabel falou que vai acabar, que não tem mais jeito, mas eu estou dando abundância de dias. Isabel fala: Elias, para você acabou, para você já era. No versículo 2, Isabel fala: até amanhã você já morreu. E no versículo 7, o anjo fala: eu tenho abundância de dias. No versículo 2, amanhã você morre. No versículo 7, eu tenho abundância de dias. Aquilo que o inimigo decretou para sua família está caindo por terra nessa noite. Aquilo que o inimigo preparou contra a sua casa está caindo por terra nessa noite. O Senhor está fechando cova. O Senhor está livrando da vergonha. O Senhor está fechando cova. Está quebrando prisões. O Senhor está dando vitória para você e para sua casa. Isabel fala assim: ó, tudo acabou. Não tem mais jeito. Não vai dar mais certo. A história de Elias acaba aqui. Mas o Senhor fala: Elias, o que eu tenho para você eu ainda nem comecei a fazer. O que eu tenho para você eu ainda nem comecei a realizar. Irmão, podem ter cortado os seus galhos, podem ter tirado os seus frutos, as suas folhas, mas a raiz permanece inabalável. Cortaram os galhos, mas a raiz permanece inabalável. Caíram-se as folhas, mas a raiz permanece intacta. Jó 14 vai dizer: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se ao envelhecer na terra a sua raiz, e se o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Até aqui pode ser que você plantou com lágrima, mas a partir daqui você vai começar a colher com alegria. O tempo de cantar chegou para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para a sua vida. O tempo de cantar chegou. O Senhor fará você dar gritos de alegria novamente. O Senhor colocará a felicidade em você novamente. O tempo de cantar chegou, não porque você merece, mas porque você deixou com que a raiz permanecesse intacta. A raiz de adorador, a raiz de servo, a raiz de mulher de Deus, a raiz de homem de Deus, essa permanece intacta. Podem ter planejado, podem ter achado que acabou, mas ainda tem vida aí. Não importa o que disseram, ainda tem vida aí. Isabel falou: ó, a morte chegou, mas o Senhor falou: Elias, ainda tem vida aí. Isabel falou: você vai morrer amanhã, mas o Senhor falou: Elias, não vai morrer não, porque coisas maiores virão para sua casa, coisas maiores virão para sua família, coisas maiores virão para os seus. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias. A sua casa vai viver. Você vai viver. O barco pode até ter dado uma balançada. Pode até ter dado uma balançada, mas ele não vai afundar. Mas ele não vai afundar. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que sua mente ainda nem pensou, é o que o Senhor já tem preparado para você. É o que o Senhor já tem preparado para a minha casa, para a minha família, para a sua casa e para a sua família. Talvez você pensou: ah, para ela é fácil, ela cresceu vendo isso, ela sabe como fazer. Mas quem me conhece sabe que eu era a pessoa mais tímida do mundo. Eu tinha vergonha de tudo, de tudo. Meu pai me levava para as igrejas, falava: pai, não me apresenta. Não é verdade? Não quero ficar de pé, não quero que ninguém me veja. Mas até na minha timidez o Senhor trabalhou. Porque quando Ele quer fazer, não tem timidez que fique, não tem nervosismo que fique, tudo vai embora. Porque a promessa acontece. Se Ele fala, Ele cumpre. Aleluia, aleluias, aleluias, aleluia. Com a permissão, pastor, peço que você coloque de pé. E a gente vai orar e a gente vai sair daqui cheio do poder de Deus. Mas antes,
Eu quero falar uma coisa para você. Presta atenção nisso, isso aqui agora é muito forte. A gente já sabe que Elias pediu para morrer porque Jezabel dá o decreto de morte. Aí o Senhor fala, Elias, levanta, come, Elias vai. Elias depois vai para a caverna. Que não era para ele ir para a caverna. Só que aí depois Elias se fortalece. Elias se fortalece e continua a sua caminhada cristã. Aí, presta atenção. Gente, presta atenção nisso daqui, isso aqui é forte. A mesma Jezabel que deu o decreto de morte para Elias, aqui em 1 Reis 19, deu o decreto, amanhã vai morrer, não morreu. Pá. O inimigo dá o decreto de morte, mas ele não morre. Só que aí lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, vai dizer o seguinte, se você não der glória a Deus, eu paro aqui. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, o separou Elias de Eliseu. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O decreto do inimigo era de morte, mas Elias foi transladado. Elias nem passou pela morte. O decreto de Elias era que ele iria morrer, mas o Senhor não permite que Elias nem passe pela morte. O decreto para sua casa é de vergonha, mas o Senhor nessa noite faz você viver a dupla honra. O tempo de vergonha acabou, mas o Senhor tem dupla honra para você. O que Deus tem com a sua vida não vai acontecer na caverna e nem no zimbro. Sai da caverna, sai do zimbro e viva a dupla honra do Senhor para sua casa. Naramaia, Shuriandera, Manaia, Sebelaia, Surianderaia. Naramaia, Suriandera, Manaia. Abaia. Jezabel falou, você vai morrer. Com essas palavras ela falou, eu vou matar Elias. Mas o Senhor faz Elias ser transladado, para que Jezabel entenda que a palavra do inimigo não tem poder como a palavra do Deus vivo. Aleluia. Rabanaia, Suriandera, Rabanaia, Sebelai. Shuriandera, Rabanaia, Sebelai. Sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, Rabanaia. A árvore do zimbro, ela dá folhas que não são completas. Então essas folhas não têm sombra suficiente. Você fica debaixo do zimbro, mas continua o sol pegando em você. Você fica debaixo do zimbro, mas ele não te dá sombra suficiente. Porque a sombra que você precisa, só o altar tem para te dar. A solução que você precisa, só Jesus tem para te dar. Aquilo que você precisa, só a presença tem para te dar. Aquilo que o seu coração almeja, só a glória vai fazer por você. O Senhor dá pão cozido. Quando o pão vem cozido, ele não vem frito, nem grelhado, ele vem cozido. Para que você entenda que o que ele vai começar na sua vida, vai vir de dentro para fora. Vai começar aqui dentro, depois vai sair. O Senhor vai começar a tocar nas suas estruturas. O Senhor vai começar a te dar musculatura espiritual. O Senhor vai começar a te dar fortalecimento e resistência. O Senhor vai começar a te dar um ânimo novo. O Senhor vai começar a te dar uma coisa nova, uma unção nova, uma graça nova. Até aqui você veio se arrastando, mas a partir daqui você vai de pé dando glória a Deus.
Até aqui você veio chorando, mas a partir daqui você vai de pé glorificando. Não desista, não para. Você vai viver coisas melhores. Dias melhores virão para você. Dias melhores virão para a sua casa, para o seu filho, para o seu casamento, para a tua igreja. Não vai parar aqui. O deserto não é para você morar. Você vai passar por aqui, mas você vai alcançar a tua vitória. O zimbro é só para você descansar, comer pão e tomar água. Depois disso você vai embora viver a tua vitória. O inimigo não vai tocar no teu filho. O inimigo não vai tocar no teu casamento, não vai tocar no teu emprego. O inimigo não tem autoridade para tocar num fio de cabelo teu, porque o Deus do pão na brasa, o Deus da água da botija, o Deus do azeite na botija, o Deus da multiplicação do pão, o Deus da multiplicação do vinho, o Deus da cura do leproso, o Deus da cura do cego, o Deus da cura do fluxo de sangue, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez ele ressuscitar com o corvo, o Deus que deu maná, o Deus está te guardando, te livrando, sustentando, fortalecendo. Em breve ele voltará para te buscar, e lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais dor, lá só vai ter alegria, felicidade. Já tem uma morada preparada para você, e você não vai sozinha, o seu filho vai também. Você não vai sozinha, o teu marido vai também. Você não vai sozinha, a tua casa vai com você. O Senhor preparou muitas moradas. Não vai deixar o seu filho aqui não. Muitas moradas. Seu marido não vai ficar de trás não. Muitas moradas. Sua mãe não vai ficar de trás não. Muitas moradas. Sua esposa vai também. A gente vai orar. E eu pedi que os irmãos cantassem aquele hino de coisas maiores. Vocês puderem cantar. Enquanto a gente ora, vocês cantam. E o Senhor faz o milagre. 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 Essa noite é noite de coisa nova. Não é porque eu estou aqui não, mas é porque Deus vai honrar a oração dos teus servos. É porque Deus vai honrar a oração dos teus servos. É porque Deus vai honrar a oração dos teus servos. Está pedindo uma resposta, está pedindo um porquê, um Deus me ajuda, um Deus me acude. Ele está aqui dizendo: filho, ora, filho, clama, filho, me pede que eu te faço, me pede que eu te faço. E para finalizar de verdade agora, lá em Jeremias 29:11 vai dizer assim: o Senhor diz para aquele povo: porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz, a fim de dar o bem que vocês esperais. E o Senhor, a mesma palavra que eu disse aqui, é a palavra que o Senhor disse para o povo que estava preso, cativo em Babilônia. Estava passando pela humilhação, pela tristeza, pela angústia, pela dor, pela aflição, seja o que for. Mas ainda assim, Deus lá do céu se levanta e fala: está na angústia, está na tristeza, na aflição, na incerteza, no medo, mas eu sei quais são os planos que eu tenho para vocês. Plano de paz, a fim de dar o que vocês esperam. A fim de dar o que vocês esperam. Acalma o seu coração, porque Ele sabe qual é o plano que Ele tem para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua casa, Jesus. Estamos aqui na Tua presença, Jesus. Não foi fácil chegar até aqui. Passamos por tantas coisas, tantas lutas, aflições, traições, medos, incertezas, dias nublados que pareciam que não iriam se acabar. Mas ainda assim, o Senhor nos sustentou de pé.